Cuidado com o púlpito é o tema da mensagem de hoje. Por que, irmão Júlio, cuidado com o púlpito? Porque o púlpito ele é um pedestal de vida ou de morte. Uma certa vez um pastor disse que o púlpito da igreja é a arma dos covardes. Ouvi dizer que um certo pastor falou que quando muitas vezes ele queria queimar alguém, ele dizia que dava o púlpito da igreja. Ele estava afirmando que encontrou uma forma prática de se livrar de obreiros que gostam de se projetar na igreja muitas vezes através do púlpito. O que é que ele fazia, esse pastor? Entre aspas. Ele esperava um daqueles dias em que a congregação tinha poucos membros, em que a espiritualidade estava baixa, e ele de surpresa chamava alguém para pregar. E muitas vezes o inocente obreiro, cujo sonho era de pregar para os irmãos no principal culto da igreja, e em regra geral, sendo sua primeira vez, fracassava, e a igreja passava a desconfiar dele como bom pregador. Ele colocava o mesmo obreiro que tinha uma grande estima entre os irmãos, uma segunda vez, uma terceira vez, na tentativa de provar que aquele irmão não deveria ser lisonjeado, aceito da igreja. Então o púlpito era sua própria forca. É triste, mas é a verdade do que acontece hoje em dia. Eu louvo a Deus porque nos meus tempos de mocidade eu fui incentivado por homens de Deus que muitas vezes nos cediam púlpito, apesar da nossa inexperiência. Eles entendiam que tínhamos a unção, o poder, mas não a experiência. Mas também muitas vezes nos decepcionamos com aqueles que do púlpito muitas vezes desdizem tudo que nós pregamos e desdiziam aquilo que nós pregávamos. Lembre-se, os que colocam no pedestal podem ser os primeiros a puxar o seu tapete. Além do mais, os jovens obreiros são ávidos pela plataforma. E o mesmo púlpito que exalta também humilha. Jamais esqueça que o púlpito eleva, mas derruba. Exalta, mas também humilha. Constrói, mas também destrói. E aonde está, irmão Júlio, a cilada? Um dos maiores pregadores de todos os tempos. Você deve conhecer o padre português Antônio Vieira, discutindo sobre os frutos da semeadura da palavra de Deus, afirma que 3 coisas concorrem para que uma alma se converta. Em primeiro lugar, a alma. Em segundo, o ouvinte. Em terceiro, Deus. O pregador com ensino convence. O ouvinte com entendimento, percebendo. E a graça de Deus iluminando. Quanto ao pregador, ele considera 5 circunstâncias: a pessoa, o conhecimento, o tema, o estilo e a voz. A pessoa que é, o conhecimento que tem, a matéria que trata, o estilo que se segue e a voz com que se fala. Sabemos que palavras sem obras não adianta de nada. A vida do pregador é importante. Vieira diz ter nome de pregador, ser pregador
de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito é o conceito de que a sua vida tem os ouvintes. E por que a mensagem não é eficaz? Pergunta o autor. Porque hoje pregam-se palavras, pensamentos. Antigamente, meu irmão, pregava-se palavras e obras. Palavras sem obras, sem vida. É como um tiro sem bala, que atroa, mas não fere ninguém. Quando os nossos ouvintes percebem que pregamos uma coisa e vivemos outra, que transmitimos um conceito e andamos pela senda de outro, como haverá mudança de vida?